Oi pessoal, vamos resolver mais um exercício. Agora a gente vai realizar o exercício 2 sendo com o seguinte enunciado, tá? Uma diagonal de treliça de telhado está sujeita aos seguintes, na verdade, esforços normais de tração oriundos de diferentes cargas. Então, a primeira carga nós temos o peso próprio da treliça metálica e da cobertura, né? NG de 1 kN, o vento de sobrepressão V1 de 1,5 kN, o vento de sucção V2 de menos 3 kN, a sobrecarga variável NQ de 0,5 kN. Bom, ele pede para nós calcular o esforço normal solicitante de projeto. Qual é a primeira observação que a gente tem que ter? E primeiro cuidado sobre essa resolução. Primeiro que as cargas variáveis, V1 e V2, elas estão em lados opostos da nossa edificação. Portanto, elas não são simultâneas. Ou seja, na hora de nós montarmos nossas equações de esforços, elas não irão constar na mesma equação, porque elas não combinam, tá? Sendo assim, nós vamos realizar três cálculos de esforços, tá? Uma para vento de sobrepressão, uma para sobrecarga variável e uma com relação ao vento de sucção, tá bom? Depois a gente vê o restante aqui. Para o vento de sobrepressão, nós iremos considerar o gama G, a carga G, o gama V1, o peso, né, a carga NV1 e a parte de carga variável, tá? O gama para Q, psi para Q e o N de Q, tá? Desse aqui. Então, vamos elaborar a nossa equação. Primeiramente, vamos lá para nossas tabelas para pegar os nossos fatores de ponderação. Então, tabela 1 da norma 8.800 de 2008, tá? Tabela 1. Nós vamos considerar esforço normal, novamente, sobre carga normal, para estado limite último, tá? Então, peso próprio da estrutura metálica, 1,25. Então, todos os fatores aqui vão ser utilizados. MG, peso próprio da treliça e da cobertura metálica de 1 kN. Então, 1,25 vezes 1, mais. Para o vento de sobrepressão, 1,5 é a carga dele. Vamos ver qual é o fator de ponderação. Nesse caso, pessoal, a gente vai utilizar... Deixa eu bater o olho rapidamente aqui. Aqui, achei. Normais, ação do vento, 1,4, tá? 1,4 vezes 1,5. Mais. Gama Q. Gama Q é sobre carga variável. Então, a variável é com relação ao peso próprio dos elementos que a gente vai utilizar durante a execução do nosso edifício, bem como depois, né? Então, 1,5. 1,5 vezes... cadê? Aqui. Eu esquecendo de virar a página. Psi. Nosso Psi, a gente está considerando sobrecarga variável. Então, locais de predominância de peso de equipamentos fixos, nem de elevadas concentrações de pessoas. 0,5, tá? Então, ações variáveis pelo uso e ocupação. Esse primeiro aqui, porque a gente está falando de uma cobertura de telhado. Então, ela só vai estar sujeita ao carregamento imposto pela cobertura em si, pelos elementos de cobertura, quer dizer, complementando, e pela ação do vento, né? Então, 0,5. Vamos lá? 1,5, 0,5 vezes 0,5. Isso vai nos dar 1,25 vezes 1 mais 1,4 vezes 1,5 mais 1,5 vezes 0,5 vezes 0,5 é igual a 3,73. Portanto,
Nossa carga solicitante de projeto perante a sobrepressão, ela será igual a 3,73 quilonewtons, tá? Agora, calculando para a sobrecarga variável. Gama G, então nós já temos aqui do anterior, é só copiarmos 1,25 vezes 1 mais gama Q, 1,5 vezes 0,5 mais a ação do vento, né? Aqui, a sobrepressão. Aqui em cima, pessoal, 1,5. Então, para o vento, é 1,4, né? Continua sendo. Ação do vento, 1,4. Nosso gama. Opa, vezes. Isso aqui era porque eu ia fazer um sinal demais, já vou corrigir. Pressão dinâmica, 0,6, da tabela 2 da norma. 0,6. Por fim, eu tô misturando ponto e x, pessoal. Desconsidera essa lambança que eu tô fazendo aqui. Deixa eu botar tudo xzinho, então, para não termos mais. NV1, quer dizer, 1,5. Sobrecarga variável. Portanto, a carga solicitante de projeto, considerando a sobrecarga variável, a combinação de ações para sobrecarga variável, ela será igual, vamos calcular rapidamente, 1,25 vezes 1 mais 1,5 vezes 0,5 mais 1,4 vezes 0,6 vezes 1,5 é igual a 3,26. 3,26 quilonewtons, tá? E por fim, a gente vai calcular a combinação de esforços para a sucção. Então, para a sucção, nós vamos considerar o peso próprio da treliça e da cobertura metálica e apenas o vento de sucção, tá? Nessa combinação. Vamos lá? Então, essa primeira parcela é igual às anteriores, de 1,25 vezes 1, mais o gama para o vento, como a gente já sabe, pela tabela, é 1,4 daqui, ação do vento, 1,4 vezes a nossa sucção de menos 3. Então, vezes menos 3. Portanto, se nós considerarmos o esforço solicitante de projeto com base na sucção, nós teremos a seguinte equação: 1,25 vezes 1, que é 1,25, né? Mas matemática. 1,4 vezes menos 3 é igual a menos 2,98. Bateu? Não bateu porque o sinal de menos ele não está aqui, ele tem que estar aqui, ó. Já deixa eu fazer o jogo. Vamos lá. Menos, tira o sinal de menos daqui e tira esse parênteses a mais. Menos 2,95. Para mim continua dando menos 2,95. Vocês encontraram algum outro valor para este? Menos 2,95. Já entendi o porquê que deu erro. Eu considerei o coeficiente de ponderação aqui, pessoal, ele tem que ser alterado. Por causa dessa observação que eu já tinha deixado aqui, ó, pequena variabilidade. Então, se é pequena variabilidade, quer dizer que nós vamos considerar ele sendo 1. Vamos ver se é isso mesmo, o meu erro? 1 vezes 1, 1, é óbvio, ignorem, menos 1,4 vezes 3, 1,4 vezes 3, igual a 3,2, isso mesmo. Então, pessoal, como a gente está falando que a carga dominante
menos 3. Ainda deixei observação para mim não cometer a gafe, para eu não cometer a gafe de fazer o erro aqui, mesmo assim eu considerei. Vamos ignorar, deixa eu apagar isso aqui. 0, 1, menos 3, então o nosso resultado é 3,2, negativo, sucção. 3,20 quilonewtons. Por que isso, pessoal? Porque quando nós considerarmos, percebam que o que está acontecendo, a força de sucção ela é muito maior do que a força de peso próprio da estrutura. Então, ela é dominante sobre essa. Então, isso aqui, ela vai... A parte correspondente ao peso próprio da estrutura, ela não é tão significativa dentro do cálculo. Por isso que a gente considera ela como uma pequena variabilidade e diminui o coeficiente de ponderação da mesma, tá? Aí vem essa observação. Quando a carga V2 for dominante, como aconteceu aqui, a carga permanente é favorável. Ela está ok, então a gente vai considerar apenas 1 de fator de ponderação. Então, a gente vai inserir o coeficiente que considera que a estrutura possui pequena variabilidade. Este carinha aqui, que está na parte de baixo da tabela, tá? Entre parênteses. Aí, por fim, a nossa conclusão é que nós precisamos definir qual seria, então, a carga de projeto normal, né? O esforço normal solicitante de projeto. Bom, devido à ação do vento de sucção, pessoal, nós vamos ter uma reversão dos sinais dos esforços. Então, a diagonal suporta para tração. Para a tração, nós teremos tração, a tração é maior essa aqui. E para a compressão, a maior é essa aqui, tá? Então, tração. 3,73 quilonewtons e compressão de menos 3,20 quilonewtons, tá? Qual seria... Por que eu falo assim que está tendo uma inversão? Porque se você pensar em termos de sobrepressão e sucção, a pressão, ela está vindo nesse sentido da edificação, né, perpendicular, 90 graus, e está causando esse esforço de levar a estrutura para esse lado, né? E a sucção que está acontecendo lá de cá, ela está provocando o arrancamento. Então, essa estaria comprimindo e essa estaria tracionando a peça. Só que como a gente tem essa... Se fosse um caso normal, só exemplificando e justificando o porquê da frase de reversão. Como nós temos a sucção acontecendo aqui, o esforço que a gente vai ter aqui, então, vai ser ao contrário, né? Vai ser de tração, porque ela vai tracionar a peça para cá, e esse aqui, ele vai ser comprimido, porque a gente vai ter um equilíbrio de forças acontecendo dentro da estrutura, tá? É isso que eu quero dizer quando a gente faz a reversão aqui de sinal, por esse motivo. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês de forma entendível, né? Mas qualquer coisa, vocês podem escrever lá para o correio de mensagem, que eu explico novamente, tá? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!